Voltamos, pessoal. Voltamos. Vamos todos voltando. Todo mundo já tomou o seu cafezinho, sua água, já fez o seu xixi. Então, voltamos a gravar. Então, agora nós vamos falar da cabula. A cabula é afro-brasileira, então ela é da matriz banto-angolana e é uma religião que se desenvolveu no Espírito Santo. Ela vai ser a mãe da macumba carioca. A cabula ela é uma vertente diferenciada do calundu que vai trabalhar com espíritos, né? Então, ela floresceu ali no final do século passado, ali na área do Espírito Santo, e foi descrita pela primeira vez pelo bispo de Vitória, que era o Dom João Batista Correia Neri. Então, foi ele quem escreveu pela primeira vez sobre a cabula, e a cabula ela nasce ali logo depois da Lei Áurea, e ela era uma seita, era considerada seita, o bispo descreveu ela em forma de seita, e ela foi se tornando religião, chegou a mais de 8.000 adeptos, mas ela foi absorvida pela Umbanda. Então, não existe mais a cabula. A cabula hoje ela é uma parte da Umbanda, né? Os umbandistas mais voltados para a africanidade, a Umbanda africanista, acaba absorvendo a cabula. Então, a cabula, hoje, ela é o que hoje chamamos de Umbanda africanista. Não existe mais nenhum terreiro de cabula. A origem do termo cabula ela é controversa. Então, vai ter estudiosos que vão dizer que cabula vem de Kikongo, né? Vem da linguagem Kikongo, que significa lugar de afastamento dos males. E já que esse é o objetivo do toque, né? Da musical da cabula, que vai acontecer antes dos rituais de Angola. Né? Então, o toque, que é feito antes do ritual de Angola, é conhecido como cabula, e aí é daí que nasce o termo da seita cabula, que depois se torna religião. E ela é descrita por Ney Lopes como, no sentido, né, ainda do Kikongo, a palavra significa encorajar. Né? A palavra cabula significa criar coragem. Também existe um outro entendimento que diz que cabula significa partilhar, compartilhar, né, que também vem na filosofia religiosa de matriz africana. Então, a cabula banto ela nasce ali em meados do século XIX em Minas Gerais e na Bahia, e ela é uma descendente direta do calundu, praticada durante a escravidão, e ela foi se espalhando ali por Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. E aí ela sofre perseguições, né, da elite cristã, inclusive, vamos combinar que a Umbanda em si, ela sofre perseguição cristã e neopentecostal até os dias de hoje, né? Então a cabula é mãe da Umbanda. Ela começa no culto do calundu e do candomblé de caboclo, e ela também tem um outro entendimento que a palavra cabula seria uma derivação de cabala, que é trazida pelos negros malês, muçulmanos. Né? Existia toda a cultura malê muçulmana que praticava a cabala, que entendia a cabala, que inclusive também é da onde vêm os pontos riscados. Né? A prática dos pontos riscados, de usar símbolos e signos como forma de magia, forma magística, ela advém da cabala dos negros malês muçulmanos. Então, essa palavra cabula, né, ela poderia tanto ser um entendimento de criar coragem, encorajar, como partilhar, mas também tem esse entendimento de que cabula seria uma derivação de cabala. Então, tem todas essas formas de entendimento da palavra cabula. Na cabula, os homens usam gorros, assim como os muçulmanos. Esse gorro é chamado de camolelê. E, então, é uma influência direta malê, né, que é identificado quem já é iniciado na cabula, quem já tem as suas graduações dentro da cabula é quem usava esse gorro. Inclusive, esse gorro ele vem a incorporar, hoje é chamado de equeté ou de filá, dentro do candomblé, dentro da Umbanda e dentro de outras religiosidades.
mas é um gorro de origem muçulmana, né? Não é da mesma origem de África, de cultura de orixás e outras divindades africanas, e sim da cultura muçulmana. A indumentária é muito semelhante à Umbanda, mas além da indumentária normal, vai trazer largos cinturões com amuletos. Então, as pessoas que vão incorporar e vão trabalhar com os caboclos na cabula vão usar cinturões com vários amuletos e vários utensílios no cinturão. E, além disso, também vai ter as mesmas características de acessórios da Umbanda. Vai ter espelhos, vai ter cachimbos, vai ter maracas, vai ter infusão de raízes, de plantas. Então, o principal signo é o ponto riscado na cabula, né? Que é o que vai levar o ponto riscado para dentro da Umbanda. Então, ponto riscado, para ficar claro, é a forma de identificação que também vai ser uma forma magística através do desenho de símbolos, né? A gira na cabula, né, o trabalho que é realizado na cabula é chamado de mesa, né? Mesa de cabula é o momento onde se realiza o culto. O sacerdote da cabula era chamado de embanda, justamente por o sacerdote ser chamado de embanda, que também vem do umbanda, né? Vem também do quimbundo umbanda, o sacerdote sendo chamado de embanda virou umbanda, né? Então, assim nasce a Umbanda a partir da cabula. Então, as entidades, os espíritos dos caboclos são chamados de baculos ou bacuros. E o adepto da cabula é chamado de cafioto, né? O cafioto, no candomblé Angola, também é o nome dado ao erê, né? A entidade é o espírito erê, que é cultuado na Umbanda como cosminho ou como erê. Na cabula ele era chamado de cafioto. E os camaradas, que na Umbanda são chamados de Exus, pombagiras, eram chamados de cambas, que também é uma palavra de origem quibundo, que significa camarada. Inclusive, ainda é hábito na Umbanda chamar os Exus e pombagiras de camaradas. Isso acaba se estendendo também para as linhas de marinheiros, para as linhas de baianos e de boiadeiros dentro da Umbanda, o chamado de camarada para as entidades, né, para os guias espirituais. Os homens dentro da religião são chamados de mucambos e as mulheres de macambas. E o termo camaná era usado para designar o irmão de culto, né? O camaná era o irmão de religião. E o local da religião, o terreiro, era chamado de camucite ou camucité. E as entidades chefes, né, as entidades que chefiavam as casas de culto, né, os camucités, são chamadas de tata. E como isso é incorporado à Umbanda, até hoje nós vemos entidades que usam o nome de tata no início, e o tata é usado tanto para homens quanto para mulheres. Por exemplo, nós temos Tata Caveira, que é um Exu, né? Mas nós também temos a Tata Mulambo, que é uma pombagira. Então, tanto faz o gênero, se era uma entidade feminina ou masculina, era chamada de Tata quando era uma entidade de chefia de terreiro. Então, esse termo Tata fica sendo o termo utilizado para o chefe. Depois, enquanto o candomblé Angola se entende que Tata se trata do homem, né, e Mameto se trata da mulher. Mas dentro da cabula, Tata é a entidade de chefia. E aí da cabula a gente vai falar da macumba carioca, que ela também nasce da cabula, né? Não só a Umbanda nasce da cabula, mas a macumba carioca também. A macumba carioca ela é afro-indígena, então ela é uma vertente que nasce aí da cabula, que vai evitar ao máximo agregar qualquer tipo de cultura que seja de origem ibérica, que seja de cultura cristã. Então, ela vai nascer ali no Rio de Janeiro, ali mais ou menos no século XIX, e ela vai nascer desse sincretismo do povo de Angola, Congo, né, do povo banto, com as tradições indígenas. No início, ainda se usava muito o sincretismo católico,
Nos dias de hoje, por exemplo, a macumba carioca já absorveu e não usa mais nenhum tipo de envolvimento com a cultura cristã. Então, a macumba carioca ela traz exclusivamente a cultura afro-indígena. E ela vai surgir aonde? Ela surge nos subúrbios, nas favelas, logo depois da Lei Áurea, quando começam a se formar as favelas, porque os negros recém-libertos não têm mais aonde morar e eles vão fazer formações de agrupamentos de comunidades nas periferias, que é o que dá início às favelas, e as suas práticas religiosas acabam sendo levadas também. Então, inicialmente, macumba era um nome que também era usado pelos brancos para designar o que era ruim dos negros, né? E aí a cultura espiritual negra também era considerada ruim. Então, por isso o termo macumba é tido como pejorativo. Mas macumba, em primeiro lugar, é um instrumento musical, né? Precisamos sempre frisar que macumba era um instrumento musical feito de uma árvore também chamada macumba, e é o que denomina essa religiosidade. Então, ela não é pejorativa de fato, essa forma pejorativa de macumba, que acaba chamando os praticantes de macumbeiros, ela se tornou pejorativa porque ela veio através do racismo religioso. Mas isso foi absorvido pelo povo de axé, tanto que hoje todo o povo de axé, de qualquer religiosidade de matriz africana, se considera macumbeiro. Mas a religião macumba, ela é carioca, ela é fundada no Rio de Janeiro, né? Ela parte de ancestrais africanos, ela tem muita semelhança com a Umbanda, mas ela não faz mistura católica, então os altares, os congás da macumba carioca vão ter imagens de entidades, de espíritos que trabalham na macumba e não de santos católicos. O terreiro hoje, que é o único terreiro reconhecido como um terreiro puro de macumba carioca, é o Ebé Ossá Oieku, que é no Rio de Janeiro, né, na capital. E a macumba carioca é da onde nasce a Umbanda africanista, inclusive é a Umbanda que é tocada no Axé Flor de Ouro, né, no nosso terreiro, é tocada essa vertente de Umbanda africanista que vem da macumba carioca e vai trabalhar exclusivamente com a incorporação de ancestrais africanos, indígenas e brasileiros. Então, a macumba carioca e a Umbanda africanista, elas acabam se tornando ali irmãs, porque vão trabalhar exclusivamente com esses ancestrais que vivem no Brasil e morrem no Brasil. Né? Vamos falar, então, da população negra, né? De pretos velhos, de baianos e outros espíritos também desencarnados do povo escravizado ou do povo recém-liberto. Vamos falar de caboclos, que são os indígenas na linha de caboclos de Oxóssi. Vamos falar dos mestiços na linha de caboclos de Xangô, dos guerreiros das revoltas brasileiras com os caboclos de Ogum, e aí por diante. Então, a gente está falando de história do Brasil com a macumba carioca e também com a Umbanda africanista. Então, antes de ser associada a macumba carioca, né, o instrumento que a gente chama de macumba, ele é um reco-reco. É um reco-reco feito da madeira de macumba. E por conta disso ele ganha esse nome. Posteriormente eu vou colocar para vocês lá no grupo também uma imagem desse reco-reco, que é chamado de macumba, porque é importante a gente ter essa informação para quando alguém tentar usar pejorativamente para nos depreciar. E aí, por isso, todo afro-religioso passa a ser chamado de macumbeiro e a gente hoje absorve isso com naturalidade, com alegria, em se reconhecer como macumbeiro. Então, os pesquisadores sobre a macumba carioca falam que a expressão macumba também vem do quimbundo, né, que significa incumbo. Incumbo é o som do instrumento. E cumba seria o feiticeiro. Então, a palavra cumba, né, o K. Voltamos, pessoal. Voltamos, vamos todos voltando. Todo mundo já tomou o seu cafezinho, sua água, já fez o seu xixi.
Então, voltamos a gravar. Então, agora nós vamos falar da cabula. A cabula é afro-brasileira, então ela é da matriz banto-angolana e é uma religião que se desenvolveu no Espírito Santo. Ela vai ser a mãe da macumba carioca. A cabula ela é uma vertente diferenciada do calundu que vai trabalhar com espíritos, né? Então, ela floresceu ali no final do século passado, ali na área do Espírito Santo, e foi descrita pela primeira vez pelo bispo de Vitória, que era o Dom João Batista Correia Neri. Então, foi ele quem escreveu pela primeira vez sobre a cabula, e a cabula ela nasce ali logo depois da Lei Áurea, e ela era uma seita, era considerado seita, o bispo descreveu ela em forma de seita, e ela foi se tornando religião, chegou a mais de 8.000 adeptos, mas ela foi absorvida pela Umbanda. Então, não existe mais a cabula. A cabula hoje ela é uma parte da Umbanda, né? Os umbandistas mais voltados para a africanidade, a Umbanda africanista, acaba absorvendo a cabula. Então, a cabula, hoje, ela é o que hoje chamamos de Umbanda africanista. Não existe mais nenhum terreiro de cabula. A origem do termo cabula ela é controversa. Então, vai ter estudiosos que vão dizer que cabula vem de Kikongo, né? Vem da linguagem Kikongo, que significa lugar de afastamento dos males. E já que esse é o objetivo do toque, né? Da musical da cabula, que vai acontecer antes dos rituais de Angola. Né? Então, o toque, que é feito antes do ritual de Angola, é conhecido como cabula, e aí é daí que nasce o termo da seita cabula, que depois se torna religião. E ela é descrita por Ney Lopes como, no sentido, né, ainda do Kikongo, a palavra significa encorajar. Né? A palavra cabula significa criar coragem. Também existe um outro entendimento que diz que cabula significa partilhar, compartilhar, né, que também vem na filosofia religiosa de matriz africana. Então, a cabula banto ela nasce ali em meados do século XIX em Minas Gerais e na Bahia, e ela é uma descendente direta do calundu, praticada durante a escravidão, e ela foi se espalhando ali por Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. E aí ela sofre perseguições, né, da elite cristã, inclusive, vamos combinar que a Umbanda em si, ela sofre perseguição cristã e neopentecostal até os dias de hoje, né? Então a cabula é mãe da Umbanda. Ela começa no culto do calundu e do candomblé de caboclo, e ela também tem um outro entendimento que a palavra cabula seria uma derivação de cabala, que é trazida pelos negros malês, muçulmanos. Né? Existia toda a cultura malê muçulmana que praticava a cabala, que entendia a cabala, que inclusive também é da onde vêm os pontos riscados. Né? A prática dos pontos riscados, de usar símbolos e signos como forma de magia, forma magística, ela advém da cabala dos negros malês muçulmanos. Então, essa palavra cabula, né, ela poderia tanto ser um entendimento de criar coragem, encorajar, como partilhar, mas também tem esse entendimento de que cabula seria uma derivação de cabala. Então, tem todas essas formas de entendimento da palavra cabula. Na cabula, os homens usam gorros, assim como os muçulmanos. Esse gorro é chamado de camolelê. E, então, é uma influência direta malê, né, que é identificado quem já é iniciado na cabula, quem já tem as suas graduações dentro da cabula, é quem usava esse gorro. Inclusive, esse gorro ele vem a incorporar, hoje é chamado de equeté ou de filá, dentro do candomblé, dentro da Umbanda e dentro de outras religiosidades. Mas é um gorro de origem muçulmana. Né? Não é da mesma origem de África, de cultura de orixás e outras divindades africanas, e sim da cultura muçulmana.
A indumentária é muito semelhante à Umbanda, mas além da indumentária normal, vai trazer largos cinturões com amuletos. Então, as pessoas que vão incorporar e vão trabalhar com os caboclos na cabula vão usar cinturões com vários amuletos e vários utensílios no cinturão. E, além disso, também vai ter as mesmas características de acessórios da Umbanda. Vai ter espelhos, vai ter cachimbos, vai ter maracas, vai ter infusão de raízes, de plantas. Então, o principal signo é o ponto riscado na cabula, né? Que é o que vai levar o ponto riscado para dentro da Umbanda. Então, ponto riscado, para ficar claro, é a forma de identificação que também vai ser uma forma magística através do desenho de símbolos, né? A gira na cabula, né, o trabalho que é realizado na cabula é chamado de mesa. Né? Mesa de cabula é o momento onde se realiza o culto. O sacerdote da cabula era chamado de embanda, justamente por o sacerdote ser chamado de embanda, que também vem do umbanda, né? Vem também do quimbundo umbanda, o sacerdote sendo chamado de embanda virou umbanda. Né? Então, assim nasce a Umbanda a partir da cabula. Então, as entidades, os espíritos dos caboclos são chamados de baculos ou bacuros. E o adepto da cabula é chamado de cafioto. Né? O cafioto, no candomblé Angola, também é o nome dado ao erê. Né? A entidade é o espírito erê, que é cultuado na Umbanda como Cosminho ou como erê. Na cabula ele era chamado de cafioto. E os camaradas, que na Umbanda são chamados de Exus, pombagiras, eram chamados de cambas, que também é uma palavra de origem quibundo, que significa camarada. Inclusive, ainda é hábito na Umbanda chamar os Exus e pombagiras de camaradas. Isso acaba se estendendo também para as linhas de marinheiros, para as linhas de baianos e de boiadeiros dentro da Umbanda, o chamado de camarada para as entidades, né, para os guias espirituais. Os homens dentro da religião são chamados de mucambos e as mulheres de macambas. E o termo camaná era usado para designar o irmão de culto. Né? O camaná era o irmão de religião. E o local da religião, o terreiro, era chamado de camucite, ou camucité. E as entidades chefes, né, as entidades que chefiavam as casas de culto, né, os camucités, são chamadas de tata. E como isso é incorporado à Umbanda, até hoje nós vemos entidades que usam o nome de tata no início, e o tata é usado tanto para homens quanto para mulheres. Por exemplo, nós temos Tata Caveira, que é um Exu, né? Mas nós também temos a Tata Mulambo, que é uma pombagira. Então, tanto faz o gênero, se era uma entidade feminina ou masculina, era chamada de Tata quando era uma entidade de chefia de terreiro. Então, esse termo Tata fica sendo o termo utilizado para o chefe. Depois, enquanto o candomblé Angola se entende que Tata se trata do homem, né, e Mameto se trata da mulher. Mas dentro da cabula, Tata é a entidade de chefia. E aí da cabula a gente vai falar da macumba carioca, que ela também nasce da cabula, né? Não só a Umbanda nasce da cabula, mas a macumba carioca também. A macumba carioca ela é afro-indígena, então ela é uma vertente que nasce aí da cabula, que vai evitar ao máximo agregar qualquer tipo de cultura que seja de origem ibérica, que seja de cultura cristã. Então ela vai nascer ali no Rio de Janeiro, ali mais ou menos no século XIX, e ela vai nascer desse sincretismo do povo de Angola, Congo, né, do povo banto, com as tradições indígenas. No início, ainda se usava muito o sincretismo católico. Nos dias de hoje, por exemplo, a macumba carioca já absorveu e não usa mais nenhum tipo de envolvimento com a cultura cristã. Então, a macumba carioca ela traz
exclusivamente a cultura afro-indígena. E ela vai surgir aonde? Ela surge nos subúrbios, nas favelas, logo depois da Lei Áurea, quando começam a se formar as favelas, porque os negros recém-libertos não têm mais aonde morar e eles vão fazer formações de agrupamentos de comunidades nas periferias, que é o que dá início às favelas, e as suas práticas religiosas acabam sendo levadas também. Então, inicialmente, macumba era um nome que também era usado pelos brancos para designar o que era ruim dos negros, né? E aí a cultura espiritual negra também era considerada ruim. Então, por isso o termo macumba é tido como pejorativo. Mas macumba, em primeiro lugar, é um instrumento musical, né? Precisamos sempre frisar que macumba era um instrumento musical feito de uma árvore também chamada macumba, e é o que denomina essa religiosidade. Então, ela não é pejorativa de fato, essa forma pejorativa de macumba, que acaba chamando os praticantes de macumbeiros, ela se tornou pejorativa porque ela veio através do racismo religioso. Mas isso foi absorvido pelo povo de axé, tanto que hoje todo o povo de axé, de qualquer religiosidade de matriz africana, se considera macumbeiro. Mas a religião macumba, ela é carioca, ela é fundada no Rio de Janeiro, né? Ela parte de ancestrais africanos, ela tem muita semelhança com a Umbanda, mas ela não faz mistura católica, então os altares, os congás da macumba carioca vão ter imagens de entidades, de espíritos que trabalham na macumba e não de santos católicos. O terreiro hoje, que é o único terreiro reconhecido como um terreiro puro de macumba carioca, é o Ebé Ossá Oieku, que é no Rio de Janeiro, né, na capital. E a macumba carioca é da onde nasce a Umbanda africanista, inclusive é a Umbanda que é tocada no Axé Flor de Ouro, né, no nosso terreiro, é tocada essa vertente de Umbanda africanista que vem da macumba carioca e vai trabalhar exclusivamente com a incorporação de ancestrais africanos, indígenas e brasileiros. Então, a macumba carioca e a Umbanda africanista, elas acabam se tornando ali irmãs, porque vão trabalhar exclusivamente com esses ancestrais que vivem no Brasil e morrem no Brasil. Né? Vamos falar, então, da população negra, né? De pretos velhos, de baianos e outros espíritos também desencarnados do povo escravizado ou do povo recém-liberto. Vamos falar de caboclos, que são os indígenas na linha de caboclos de Oxóssi. Vamos falar dos mestiços na linha de caboclos de Xangô, dos guerreiros das revoltas brasileiras com os caboclos de Ogum, e aí por diante. Então, a gente está falando de história do Brasil com a macumba carioca e também com a Umbanda africanista. Então, antes de ser associada a macumba carioca, né, o instrumento que a gente chama de macumba, ele é um reco-reco. É um reco-reco feito da madeira de macumba. E por conta disso ele ganha esse nome. Posteriormente eu vou colocar para vocês lá no grupo também uma imagem desse reco-reco, que é chamado de macumba, porque é importante a gente ter essa informação para quando alguém tentar usar pejorativamente para nos depreciar. E aí, por isso, todo afro-religioso passa a ser chamado de macumbeiro e a gente hoje absorve isso com naturalidade, com alegria, em se reconhecer como macumbeiro. Então, os pesquisadores sobre a macumba carioca falam que a expressão macumba também vem do quimbundo, né, que significa incumbo. Incumbo é o som do instrumento. E cumba seria o feiticeiro. Então, a palavra cumba, né, o K-U-M-B-A, significa feiticeiro. Então, é quem faz o som do feitiço. Então, a palavra macumba vem de uncumba, que significa o som, né, a sonoridade do feitiço. Então, a macumba carioca se torna a terra dos poetas do feitiço.
E aí ela se torna uma macumba popular, ela vai para São Paulo, para o Espírito Santo, ela vai se desenvolver em todo o Sudeste, ali, Centro-Oeste, e depois ela também vai ser incorporada no Sul do Brasil. Hoje, né, conhecida como Umbanda, ela acaba sendo desenvolvida no Brasil inteiro. E ela vem, né, desse início da cabula, que desce Minas, Bahia, e vem descendo pelo Brasil afora, aonde no Rio de Janeiro ela é chamada de macumba carioca. Qual que é a diferença da macumba carioca? Ela vai absorver esoterismo, ela vai absorver práticas de feitiçaria. Então, ela vai trazer, por exemplo, a publicação do livro de São Cipriano, capa preta, São Cipriano, capa de prata, capa de ouro. Então, ela vai em outros lugares, conforme ela vai saindo do Rio de Janeiro, ela vai incorporando outros estilos de feitiçaria, vai trazer também um pouco do espiritismo kardecista, quando ela sai do Rio. Dentro do Rio de Janeiro, ela tem essa pureza afro-indígena. E aí a macumba ela vai trazer essas várias formações religiosas, ela vai absorvendo, recebendo um pouco do hinduísmo, um pouco do xamanismo de origem indígena, mas também de indígenas de outras regiões, de outros países. Ela vai trazer um pouco de toda a cultura nórdica. Então, ela vai incorporando tudo isso. E aí, quando ela incorpora diversas culturas e diversas formas de religiosidade, aí ela vai se tornar a Umbanda que a gente conhece. Então, a macumba ela pode ser considerada uma irmã ou uma mãe da Umbanda. Em seguida, vamos falar do catimbó. O catimbó também é de origem afro-indígena, e a palavra catimbó ela é de origem tupi, então a fundação da religião é de origem tupi, é uma mistura de indígenas e escravos ali da Caatinga do Nordeste, e ela é uma religião que é mãe da Jurema, na religião Jurema Sagrada. Ela tem registros desde o século XVI, porque ela mescla os altares cristãos, católicos, com imagens de santos, e ao mesmo tempo que se colocam altares com imagens de santos, se faz a pagelança indígena. E aí junta a isso os tambores africanos, dando o compasso da religiosidade. Então, a formação do catimbó é feita em roda, assim como os calundus. Então, houve essa incorporação da cultura africana com a indígena e com os altares católicos, e assim se funda o catimbó. O culto é feito, o nome do culto é fumaça do mato, né? Então, na Umbanda a gente chama de gira, no catimbó é chamado de fumaça do mato. Então, a fumaça do mato faz uso da erva sagrada, da árvore da Jurema, em forma de fumo. É fumado, né? Os espíritos incorporados usam o fumo, e a fumaça ela é a principal força do culto, porque ela vai realizar a cura através da fumaça. O sacerdote do catimbó também é chamado de mestre de catimbó. E o culto acontece embaixo de uma árvore de Jurema. Esse espaço é um espaço de terra que é limpado para que se seja feito culto, e é chamado de terreiro, porque é um espaço de terra limpo, então se chama terreiro, que é o que dá origem ao nome terreiro para todos os espaços de casas de santo, de casas de axé, da religiosidade de matriz africana, por conta do catimbó, todos passam a ser chamados de terreiro. O catimbó ele é uma tradição, sobretudo do Nordeste, ali Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, e ele é uma das expressões mais antigas do Brasil, e ela é marcada por esse culto que chama mestres espirituais. Então, as entidades, os espíritos, os guias que trabalham no catimbó são chamados de mestres espirituais. Posteriormente, na Umbanda, diversos desses espíritos são incorporados ao culto da Umbanda e deixam de ser chamados de mestres. Por exemplo, mestre Zé Pilintra, no catimbó, que na Umbanda passa a ser chamado apenas de Zé Pilintra. E o catimbó, ele é o que dá início à Jurema Sagrada, né? Então, o catimbó ele vai ter essas três matrizes, que são dos saberes indígenas, que são ligados à árvore da Jurema, né? Ao fumo das folhas da planta da árvore da Jurema, que vai ter o trabalho de encantaria, o trabalho de feitiçaria, baseado na cultura indígena,
esses elementos afro-brasileiros que vêm pela musicalidade, pelo tambor, pelo ritmo, a força ancestral, e a influência ibérica, né, a influência do colonizador, pelo culto de reza, benzimento, santos católicos, imagens em altar. Então, assim se funda o catimbó. E aí, essa planta, a jurema, ela é a principal força do culto do catimbó. Então, as casas de Jurema são chamadas de casas, reinos ou cidades espirituais, as linhagens de trabalho, né, dentro das casas, dos terreiros de Catimbó. Então, as cidades espirituais, elas são uma espécie de colônias, que também são chamadas de mucambos. E aí, as 7 cidades principais, elas estão relacionadas à ciência, às 7 ciências da Jurema. Então, os nomes conhecidos são Vajucá, Junçá, Catucá, Manacá, Angico, Aroeira e Jurema. E também existe o culto aos reinos espirituais. Esses reinos são 11 ou mais, e dependendo da linhagem do catimbó, vai se cultuar reinos diferentes. Alguns reinos conhecidos: Juremal, Ondina, Rio Verde, Fundo do Mar, Cova de Salomão, Cidade Santa, Florestas Virgens, Vento, Sol, Urubá, Tanema e Tigre. Tanema, inclusive, é um dos reinos que vai trazer esse hábito do ponto riscado. Né? O Tanema, inclusive, é uma leitura de ponto riscado muito específica que é estudada pela Umbanda. A partir do Tanema, desse reino Tanema, é que existe esse estudo de simbologia. E a função interna mais comum é a de mestre ou mestra, que é a pessoa que conduz os trabalhos, né, que conduz o ritual. Aí tem os juremeiros e juremeiras, que é o nome dado aos praticantes, porque apesar de ser catimbó, o catimbozeiro, de fato, é somente o sacerdote. Então é chamado de catimbozeiro o mestre, o sacerdote. Os praticantes são chamados de juremeiros e juremeiras, apesar de não ser a religião da Jurema. E aí, por último, os aprendizes, que são as pessoas que ainda estão em formação, né? Que ainda estão assistindo, se familiarizando com o catimbó. Então, esse termo catimbozeiro, ele é também usado pejorativamente, assim como o termo macumbeiro, como se ser catimbozeiro fosse ruim, fosse errado. Mas ele vai ser usado com essa conotação de desrespeito para designar pessoas que trabalham com a quimbanda, que trabalham com magia negra, e aí é chamado de catimbozeiro. Também no sentido de tornar pejorativo o fato da pessoa ser um adepto do catimbó. Então, a gente também vem trabalhando para que o catimbozeiro se respeite, se reconheça como catimbozeiro sem ter vergonha nenhuma disso e nem se sentir inferior, porque a colonização, né, o embranquecimento da nossa cultura faz com que esses termos sejam pejorativos, desrespeitosos, mas hoje a intolerância religiosa, o racismo religioso é crime. Então, é importante a gente entender, né, que dentro dessa liturgia do catimbó, os pontos cantados, né, e o toque, a instrumentalidade, a música, ela vem de origem afro. A parte da cura das ervas e do uso da jurema para a incorporação, para o transe, é de origem indígena, mas os benzimentos, os trabalhos de cura vão ter essa característica católica, né? E isso tudo vai nascer ali no Nordeste, na região de Caatinga. Agora vamos falar da própria Jurema, né? A Jurema Sagrada enquanto religião. Ih, eu não estou conseguindo trocar de tela. Ai, meu Deus. Como que volta? Volta pelo... Sumiu. Saiu. Meu Deus. Me desculpa, gente. A minha
Falta de tecnologia atrasa um pouco a coisa. Então, estamos na Jurema Sagrada agora, que também é de origem afro-indígena, é uma derivada do catimbó, e ela vai nascer ali dos caboclos juremeiros. Ah, sim, peraí. Desculpa. Tá certo? Conseguem enxergar? Então, a Jurema ela é forte em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e Sergipe, mas hoje ela já se expandiu para todo o Brasil, então ela já é cultuada em vários lugares do Brasil. E o principal ponto do culto é o vinho da Jurema, né? O vinho que é preparado e consagrado. Então, esse vinho da Jurema é o coração da religião. Essa planta ela vai servir como portal espiritual, ela vai se tornar mestra, ela é a força de cura que vai ser usada pela religião. E a religião toda gira em torno dessa relação com a Jurema, né, com a árvore e com o consumo do vinho feito dessa planta, e os espíritos encantados que se manifestam através do uso desse vinho. E ela vai atuar com a incorporação desses espíritos encantados, que são mestres ancestrais, que permanecem presos à Terra para dar ensinamento a quem está ainda encarnado. Então, são seres desencarnados que mesmo sendo encantados e já tendo um poder de cura, eles permanecem relacionando-se com a Terra para trazer ensinamento, para trazer discernimento, conhecimento aos vivos. E como eles se manifestam? Através do uso do vinho da Jurema. Então, vai ter um pouco de influência católica na Jurema Sagrada. Por quê? Porque, infelizmente, o embranquecimento das nossas religiões acaba se apresentando meio que necessário para a manutenção dos cultos. Porque a pessoa branca, na época que as religiões começam a ser disseminadas, ela só vai aceitar a religião se tiver um Deus, se tiver a imagem de Jesus. E aí, por conta disso, a Jurema acaba se adaptando e levando para dentro dela um pouco das características do sincretismo religioso católico. Mas, de fato, ela é uma religião afro-indígena. Toda a sua cultura, a sua forma de culto, ela não envolve, de fato, o culto a santos católicos. Eles são só representativos para que a religião seja mais bem aceita. O transe é a partir de alucinação, porque o vinho feito da Jurema ele é alucinógeno. Então, o transe dos espíritos que vão incorporar na Jurema, ele se dá a partir da ingestão desse vinho alucinógeno. E ela é uma árvore, né? A árvore da Jurema ela é cultivada pelos potiguaras e tabajaras. Então, o uso da planta medicinal da Jurema ele é ensinado pelos potiguaras e tabajaras. E, infelizmente, existem muitas formas de culto que vão deturpar o uso da planta, inclusive para uso recreativo. Mas ela é uma planta, uma árvore considerada sagrada para a religiosidade da Jurema. Então, ela é uma religião tradicional brasileira, porque ela nasce no Brasil a partir de conhecimentos afro-indígenas. Ela se estrutura com mestres, mestras e encantados. Também vai se organizar em reinos espirituais, assim como o catimbó, só que de uma maneira muito mais particular. E sumiu de novo. Probleminha no PowerPoint. O trabalho de Jurema é chamado de toco. Então, quando se realiza o trabalho da Jurema, está sendo realizado um toco, e também é chamado de mesa ou tronqueira, né? Que é a denominação que vai dar à Umbanda a característica da tronqueira como o espaço de morada dos compadres e comadres, Exus e Pombagiras. A Jurema vai trabalhar com os encantados, que são esses seres espirituais que habitam os reinos da Jurema. Não são espíritos de mortos, os encantados, eles são realmente espíritos em maior nível de evolução, e aí eles não são espíritos que já encarnaram, por isso eles são considerados divindades.
e vai trazer essa mistura, né? Essa cosmovisão que é única da Jurema, e ela é única do território brasileiro, não tem semelhança com nenhuma outra religiosidade de matriz africana, e a matriz da Jurema ela é mais indígena do que africana na realidade, né? Porque toda a cura, encantamento, a relação com a mata, ela é toda a partir dos saberes das plantas medicinais que vêm da cultura indígena. Então, ela é mais indígena do que africana. Novamente, a parte africana dessa religiosidade vem da sonoridade, do tambor, da formação em roda, mas a estrutura toda espiritual ela é indígena. Jurema no Paraná, nós temos diversos terreiros de Jurema no Paraná, podemos citar o terreiro Mestre Zé Mulambo, que fica em Balsa Nova, que foi fundado em 2010, e a partir do terreiro Mestre Zé Mulambo, com união com outros terreiros, outros juremeiros, em 2025 aconteceu o Encontro de Juremeiros em Curitiba. Né? Diversos terreiros de Jurema do Paraná realizaram um encontro agora no ano passado para trocar experiências, trocar informações. Então, o terreiro Mestre Zé Mulambo é uma das referências em terreiro de Jurema aqui do Paraná, que se localiza lá em Balsa Nova, já está constituído há mais de 15 anos, é um terreiro de bastante renome, que também vem trabalhando para se tornar ponto de cultura, não sei dizer nos dias de hoje se eles já constituíram um ponto de cultura, mas eles estão caminhando também para levar todo o conhecimento da Jurema para uma fase mais cultural, uma fase mais humanística. A figura principal da Jurema, que é conhecido como o mestre maior da Jurema, é Malunguinho. E o rei Malunguinho, o nome dele na terra é um nome de guerra, né? João Batista. Ele era um líder quilombola, um líder que era símbolo de resistência afro-indígena. E a história dele é uma história real, mas dentro do culto da Jurema ela se torna um mito, né? Um itã, uma lenda. E acontece no século XIX, em Pernambuco. Ele liderou o Quilombo do Catucá, que é uma rede de mucambos que se escondia na mata, e ele é reverenciado como o rei da mata, né? O rei Malunguinho. E ele se torna uma entidade espiritual da Jurema Sagrada, e aí ele atua como mestre, como mensageiro entre os três mundos, né? O mundo divino, o mundo espiritual e o mundo físico. E aí, a partir do rei Malunguinho, é que se dá toda a religiosidade da Jurema Sagrada, baseado na história do rei Malunguinho. Ele foi assassinado em 1835, depois da repressão, né, dos quilombos, e ele passa a ser cultuado como tanto na Jurema quanto no Catimbó também, mas principalmente na Jurema. Então ele é esse mensageiro de três mundos e também é cultuado no Toré de Caboclo, nos candomblés Angola. Mas o principal fonte de culto do rei Malunguinho é na Jurema Sagrada. E aí vamos falar do Batuque, que é uma religião afro-ameríndia, que ela tem origem no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. Ela nasce também de ex-escravos, principalmente mouros, né? Porque houve todo um período onde os negros que advindos da região de Espanha vinham também ao Brasil como lote de venda de escravos, recebiam essa influência moura na negritude da Espanha, e aí essa influência moura na escravidão é o que vai criar o batuque. Então ele vai ser a maior concentração de afro-religiosos de todo o Brasil até os dias de hoje, é ali a região do Rio Grande do Sul. Nasce em Porto Alegre, porém hoje o Rio Grande do Sul é o maior polo de religião afro-brasileira que existe no país inteiro. A maior quantidade de terreiros existente é no Rio Grande do Sul. E a indumentária que é utilizada no batuque, ela vai seguir as tradições gaúchas, né? Ela vai ter o uso de bombachos, vai ter o uso de saias rodadas, vai ter o uso de lenços amarrados, e é tudo muito, muito extravagante na vestimenta, na indumentária do batuque. Inclusive, isso também é levado para a alimentação, né? E para
para as oferendas do batuque. Tudo é em grande quantidade, em grande escala. As oferendas de batuque não se resumem a um prato de oferenda. Cada vez que se faz oferenda, a expressividade é muito grande. Várias pessoas oferecem vários pratos e a oferenda sempre é em uma escala muito desproporcional ao que é feito na Umbanda ou no Candomblé. A vestimenta também vai utilizar de tecidos extremamente extravagantes e ricos, porque o culto do batuque acredita que quanto mais belo, quanto mais bem apresentado, quanto mais rico, mais a gente vai ser abençoado. Então, o batuque ele vai manter essa sua estrutura tradicional, né, de linguística, liturgia própria, vai ser dividido também em nações. Apesar dele não se assemelhar ao candomblé, ele vai usar a nomenclatura de divisão por nações, que são Oió, Ijexá, Jeje, Cambinda e Nagô. Essas são as nações de batuque. Né? E cada nação ela vai ter cantigas próprias, rituais próprios, oferendas próprias, o jeito de fazer louvação própria, a linguagem também. Então, cada uma dessas nações vai ter uma característica individual. E a estrutura da religiosa ela é muito semelhante ao candomblé, onde o sacerdote ou sacerdotisa é chamado de babalorixá ou ialorixá. Os filhos, né, os membros adeptos, são os filhos e filhas de santo. E aí vamos ter as equedes, que são as mães que não incorporam, e diferente do candomblé, que o homem que não incorpora é chamado de ogã, no batuque ele é chamado de ogunjá, né? O equivalente ao ogã é o ogunjá. E vai ter essas pessoas que não entram em transe, elas vão ter outras funções hierárquicas e ritualísticas, e além dessas tem outras funções, outras denominações conforme a nação. Né? E os instrumentos, no caso, o tambor, né, o atabaque do batuque, ele é chamado de inhã ou aiã. Ele é um tambor cônico, né? Ele é um cone muito longo, de corpo alongado, ele vai ter uma tampa de cada lado, ele é diferente do tambor normal. E o tambor, o aiã, ele é considerado o guardião do axé, é ele quem vai contar a história daquela casa. E aí o tambor um pouco menor, ele é chamado de sopapo, ele é feito com um barril. O corpo dele tem formato de barril e o couro que é esticado é um couro de cavalo, né? Porque estamos falando do Rio Grande do Sul. E ele é o centro da percussão. Então, toda a percussão ela é afro-gaúcha, porque ela vai ter esse diferencial do som do couro de cavalo. E o Ilu, que é o menor, né? Ele desculpa, o Ilu é o nome dado ao conjunto, né? Essa orquestra de atabaques, que são chamados de Inhã ou Aiã, aonde o maior é o sopapo. E também vai usar atabaques de nação, né? Eles chamam de atabaque de nação. Os atabaques são idênticos aos usados no candomblé, mas o principal é o sopapo mesmo, que é usado com couro de cavalo. Então, essas são as características do batuque. E aí vamos falar sobre o Omolocô. O Omolocô, ele é uma religião afro-ameríndia, ele também vai ter essa mescla de africano, indígena e católico. Ele foi fundado por Maria Bataió, uma ex-escrava, no ano de 1797. Ele é originário de uma povoada região, ela era originária de Luanda, né, no leste da Angola, e a região onde ela morava chamava Kioko, e o povo dela era de uma feição expansionista, eles tinham o costume de desbravar mais terras, mais territórios, e com isso eles foram se disseminando pelas zonas dos grandes rios, que são o Cuango e o Kassai, e ela acaba vindo para o Brasil escravizada, e aí ela consegue a sua libertação, então em 1797 ela vai criar a religiosidade que hoje é chamada de Omolocô. Ela vai respeitar as divindades iorubás, né, os orixás, vai ter essa ancestralidade banto e vai trabalhar com a incorporação das divindades e dos ancestrais. Então, o que diferencia o Omolocô da Umbanda é que eles vão incorporar tanto os orixás, que são divindades, quanto os ancestrais, que são entidades. Então, essa é a maior diferença do Omolocô com a Umbanda. Existe muita gente que chama de Umbanda Omolocô, mas, na verdade, ela é uma religião à parte, ela tem características próprias, né?
por conta dessa ancestralidade específica banto. Então, ela vai ter toda essa questão de raízes. O nome Omolocô, a palavra Omolocô, vem de homo, que significa filho, e o Ocô, que significa roça, espaço de plantio, agricultura. Então, ela é do filho da roça, né? Uma religião que nasce dos filhos da roça, que são os escravos. Então, por isso ela recebe esse nome de Omolocô, que é o filho de terreiro. Mas uma outra vertente diz que vem do quimbundo de Molocô, que significa juramento. Então, a pessoa participante do Omolocô é uma pessoa juramentada. Então, tem essas duas interpretações da palavra Omolocô. E ela surgiu, então, dessa miscigenação. Ela vai trazer também essas práticas dos terreiros de Umbanda. E acredita-se que esse termo Ganga e Muloko era um título que era dado para os sacerdotes da região do Congo e da Angola. Então, ou era Ganga ou era Muloko. E aí, juntando, vira Omolocô. Seria uma terceira vertente, uma terceira explicação do nome da religião. No Brasil, se estabeleceu primeiramente no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. Foi a nascente, né, do Omolocô, com grandes raízes daí, né, no século XX, no início do século XX. Então, ela é uma religião um pouco mais jovem, né, um pouco mais recente do que a cabula, do que a outras religiões que advêm do Calundu, que ela já não nasce lá na escravidão, ela vem depois, porque Maria Bataió, quem criou, ela já era uma ex-escrava, né? E quem vai difundir o Omolocô vai ser Tata Tancredo, vamos falar dele daqui a pouco. Então, o Omolocô é filho, né, da macumba carioca, filho de algumas vertentes da Umbanda, e traz essa mescla, né, da linguagem africana com dos xirês, dos costumes iorubás, com um pouco dos costumes de Angola, e aí também traz o costume indígena que vem condensado dentro da Umbanda, que se adapta para se tornar um Omolocô. A hierarquia é similar do Candomblé, né, o Tata, ou Babalorixá, Amameto, ou Yalorixá, e é o nome dado ao dirigente do terreiro, o pai pequeno ou mãe pequena, e aí o Ogan e Eked, que também podem ser chamados de Quimbandas. Então, pode ser chamado de Ogan, pode ser chamado de Eked, mas também pode ser chamado de Quimbanda. E os médiuns iniciados, que são chamados de filhos de santo. Os ritos são muito semelhantes também ao candomblé, na nomenclatura, né? Pode-se passar pela iniciação, pode-se passar pelo buri e pela saída de santo. E também tem os cambonos, que são os auxiliares, são as pessoas que servem os guias que trabalham no Omolocô. O recolhimento do Omolocô, né, as obrigações de Omolocô são chamadas de deitada. Né, deitada é realizada na camarinha, né, o nome camarinha, que é dado ao quarto de santo, que no candomblé é chamado de roncó ou de rondeime, na Umbanda e no Omolocô é chamado de camarinha. A camarinha é um derivado de câmara pequena, camarinha, porque antigamente não se chamavam de quartos, chamava de câmaras, o espaço onde a pessoa dorme. Então, passou a ser chamado de camarinha, o local onde a pessoa realiza o seu retiro espiritual para fazer a sua iniciação ou a sua graduação dentro do Omolocô e dentro da Umbanda. E passa-se também pelos rituais, assim como passa a catulagem, a raspagem do candomblé, porém o período de recolhimento é menor. Então, o Omolocô, ele vai prestar culto aos orixás, e os orixás, no caso, Ogum é Ogum, Yansan é Yansan, Oxum é Oxum, não vai ter as qualidades que tem no candomblé. Quando se fala que a pessoa é de Oxum, ela é somente de Oxum, não tem uma qualidade específica. O terreiro mais conhecido se chama Renda Espírita Três Reis de Umbanda, de Lunda Kyoko, que é esse fundado por Tata Tancredo. Ele está situado no Caxambi, no Rio de Janeiro. Ele foi fundado em 1955, é considerado a casa matriz de Omolocô, hoje ainda existente. E esse que vocês estão vendo, acredito eu que estão todos vendo, é Tata Tancredo. Tata Tancredo da Silva Pinto, nascido em 1904, falecido em 1979, que foi o ano que eu nasci.
ele é conhecido como o Papa Negro da Umbanda. Né? Ele é o homem mais conhecido, a figura mais conhecida da Umbanda, por conta da Umbanda Omolocô. Ele é um dos pilares da Umbanda Omolocô, que vai se tornar depois a Umbanda, que é conhecida no Brasil como Umbanda Sagrada, que alguns, inclusive, costumam chamar de Umbranca, que é essa Umbanda mais catequizada, mais embranquecida. Ela foi toda configurada por Tata Tancredo. Ele atuou na organização institucional da Umbanda, na criação de associações. Então, ele foi de estado em estado, realizou formalização de estatutos, realizou padronização dos rituais de Umbanda, ele fez uma larga, vasta produção de literatura doutrinária sobre a Umbanda, ele configurou como a Umbanda deveria acontecer, praticamente. Né? Ele desenhou, ele escreveu literatura para que se fosse seguida qual era a forma correta de se fazer Umbanda. Então, a Umbanda tem um corpus literário aí de como ela deve ser, né, a Umbanda sagrada, né, essa Umbanda mais embranquecida, a partir de Tata Tancredo, que apesar de um homem negro, ele entendeu que se não institucionalizasse, a Umbanda não seria respeitada como religião. Então, ele criou fundações, né, fundações e federações umbandistas. Ele participou da criação dessas fundações e federações e ele ajudou no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco. Então, ele foi nos estados e levou essa padronização da Umbanda para que fosse adaptada em todas as regiões, para que a Umbanda pudesse ter a expressividade que ela tem hoje e ser respeitada como é hoje. Porém, essa ação dele trouxe um embranquecimento da religiosidade. As pesquisas historiográficas dizem que ele integrou esse movimento de articular essas federações e entidades representativas como instrumentos de defesa coletiva. Então, na ideia do Tata Tancredo, ele estava ajudando com a padronização para que a religião umbanda fosse tão respeitada quanto a católica, quanto a neopentecostal, porque haveriam livros onde estaria escrito como fazer. Né? Então, ele achou que ele estaria ajudando, por isso ele é conhecido como Papa da Umbanda. Mas, na verdade, ele não, nesse quesito, a gente entende que ele desconfigurou a oralidade da religiosidade, ele desconfigurou os costumes de tradição, ele desconfigurou os costumes que são passados de geração em geração, quando ele tenta colocar normas e regras que não são específicas de cada casa, e sim de uma cultura em geral, de uma religiosidade em geral. Então, esse é o Tata Tancredo, o Papa da Umbanda, grande expressividade na religião Omolocô. E aí a gente termina falando de Umbanda. Gente, existem outras religiosidades no Brasil que também têm expressividade africana, como, por exemplo, o culto a Babá e Gungun, o Ixexelabá, que é a religião tradicional iorubá. A gente pode falar brevemente delas aqui na sequência, mas a Umbanda hoje é a religião mais conhecida no Brasil de religiões afro-brasileiras. Ela é uma religião afro-ameríndia, porque ela também vai ter essa mescla da cultura africana, da cultura indígena e da cultura católica. Então, é uma religião que trabalha com altares, com imagens católicas, mas com a incorporação de espíritos de origem indígena, de origem africana, e também vai incorporar dentro do seu culto a cultura espírita, né? O espiritismo kardecista, vai trazer também um pouco do hinduísmo, vai trazer um pouco de cada tipo de religiosidade condensada dentro dela. O que é mais importante a gente entender sobre a Umbanda? Existe o mito de que a origem da Umbanda é no início do século XX e é atribuída a Zélio Fernandino de Moraes no ano de 1908. Porém, muito antes de Zélio de Moraes decidir instrumentalizar a Umbanda, já existiam diversos terreiros com prática de Umbanda. Né? A Umbanda, ela nasce dos calundus, ela nasce também da cabula, e aí ela vem se formando e se constituindo no Rio de Janeiro, em São Paulo, inclusive
existe entendimento de figuras históricas, de vários pesquisadores trazem figuras históricas como Luzia Pinta, Juca Rosa, Pai Gavião, que são precursores de antes de Zélio Fernandino de Moraes. Então, a Umbanda ela já existia antes de 1908. Primeiramente, ela era chamada de Calundu e Umbanda era o nome dado ao sacerdote, né? Então, vamos fazer uma Umbanda, era porque íamos nos reunir ao sacerdote. Esses estudos etimológicos que dão origem do termo, né, vem do quimbundo, né, e Umbanda vem de arte de curar. Então, o curador, o sacerdote ou o responsável, né, o benzedor, o curador, aquele que atua espiritualmente e presta o auxílio às pessoas que o procuram, era chamado de Umbanda. E ela aparece já em documentações coloniais, documentações que têm de registro, inclusive do período da lei da vadiagem também, constando por que a pessoa, o indivíduo foi preso por vadiagem, falando sobre a prática da Umbanda. E aí a Umbanda ela acaba se tornando um ofício, né? Os praticantes de Umbanda acabam se entendendo como sacerdotes de ofício que vão viver exclusivamente para a prática da Umbanda. E aí isso vai aparecer nas documentações coloniais, que são pessoas que vão fazer os seus calundus e vão trabalhar com ervas, com benzimento, vão usar objetos católicos, né, vão usar cantos em língua africana, porém a incorporação de espíritos ancestrais brasileiros. Então, o Zélio ele chega em 1908 para sistematizar a Umbanda, né? Então ele vai criar uma forma específica de culto. E como acontece a história de Zélio? O Zélio era kardecista, ele vai trabalhar em mesas kardecistas, em centros de espiritismo kardecista, porém ele começa a ter atribulações de espíritos que não são aceitos dentro do kardecismo. Então ele começa a se comunicar com o caboclo, ele começa a se comunicar com o preto velho, ele começa a se comunicar com entidades que são africanas, né, que são negras, que são afro-indígenas. E aí isso não é aceito dentro do centro kardecista porque eles entendem que os espíritos, os mentores espirituais são superiores. E entidades como, por exemplo, o caboclo, o preto velho, o Exu, eles são vistos como espíritos de baixa vibração, então eles não são aceitos dentro dos centros kardecistas. E é aí que o Zélio decide criar um centro próprio que vai trabalhar exclusivamente com esses tipos de espíritos que não são aceitos nos centros de mesa branca, que é o nome dado aos centros kardecistas, e a partir de então ele cria uma nova prática, uma nova religiosidade, que a princípio ele vai trazer de uma maneira muito semelhante ao kardecismo, e depois ele vai incorporar a cultura mais africana, mais indígena, conforme as próprias entidades vão orientando ele. E aí isso acaba ficando muito semelhante ao que já acontecia nos calundus e nas cabulas. Então, isso vai mudando. O terreiro de Zélio de Moraes se chama Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é o berço histórico da Umbanda, como é conhecido, né, digamos, na literatura. E os terreiros de maior destaque no Brasil todo, o terreiro Pai Maneco, em Curitiba, que hoje é conhecido, ele é citado como um dos maiores terreiros do Brasil em número de médiuns. Tem o Templo de Umbanda São Benedito, que é em São Paulo, ele foi o primeiro a ser reconhecido como patrimônio histórico de todos os terreiros de Umbanda que existem no Brasil. O terreiro de São Benedito, lá em São Paulo, ele é muito conhecido. A hierarquia dentro da Umbanda, ela é de pai ou mãe de santo, que também é chamado de zelador ou zeladora, ou também pode ser chamado de dirigente. O segundo encargo seria pai ou mãe pequena, que seria um substituto do dirigente, um braço direito. Também temos o Ogã, que é o responsável pelos atabaques, ou também pode ser chamado de atabaqueiro. E na Umbanda é aceito que as mulheres sejam Ogã ou atabaqueira. Em diversas vertentes de Umbanda, mulheres podem ser atabaqueiras.
Também temos a Eked ou Cambone, que também pode ser chamado de Cambona ou Cambono, né? Cambona, a mulher, Cambono, o homem, mas também pode ser usado o termo Cambone, que é a pessoa que vai realizar esse auxílio das entidades na incorporação, vai servir os acessórios, a bebida, vai auxiliar na hora do atendimento ao consulente, é chamado de Cambone, mas também é chamado de Eked. Eked, ele é um termo do Nagô que vai simbolizar que é a pessoa que empresta serviço ao orixá, né? Um termo do candomblé que vem para a Umbanda, para a pessoa que presta esse serviço de Cambone. E os médiums de trabalho, né? O médium de corrente, como é conhecido, que também é chamado de cavalo. O cavalo, a palavra cavalo começa com K, tá? Não significa cavalo como um cavalo de montar, né? Não é a montaria de uma entidade. Muitos entendem que o termo cavalo vem do entendimento de que o médium se coloca à disposição da entidade, a entidade monta no médium, por isso é chamado de cavalo. Porém, não. O cavalo, ele também é um termo que vem do quimbundo, que significa parceiro, né? É a parceria entre o médium e a entidade, né? O cavalo e a entidade, que vai gerar a incorporação e o atendimento à pessoa que vem buscar a ajuda espiritual, a caridade. Então, o termo cavalo é o termo dado ao médium de trabalho. E aí temos os médiums em desenvolvimento, né? A palavra médium, ela vem do kardecismo, ela é incorporada dentro da Umbanda, e ela vai designar a pessoa que está aprendendo ainda a Umbanda, que está se familiarizando com a prática espiritual, com a incorporação de espíritos. Então, outra forma de hierarquia, outra estrutura também utilizada pela Umbanda, ela vai dizer respeito à hierarquização de uma forma que é entendida como se fosse uma milícia espiritual, onde vai ter o capitão de Umbanda, que seria a primeira graduação, que é esse médium, o cavalo, é esse que já está na prática espiritual, no atendimento ao público com a incorporação das suas entidades, e aí ele vai passar por uma graduação dentro da Umbanda, ele vai se tornar um capitão. Aí a segunda graduação, a próxima, seria o coronel, que seria o equivalente ao pai pequeno ou mãe pequena, e por último, o general, porque o general é quem governa todo esse exército. E aí a Umbanda, nessa perspectiva embranquecida, ela vai levar a ideia de exército de Oxalá. Então, essa perspectiva que vem dessa Umbanda de Zélio de Moraes, ela vai trazer essa noção de hierarquização de capitão para coronel, de coronel para general, e a representação de uma milícia espiritual para que tenha uma organização, uma ordem religiosa, e essa ordem religiosa ela vai trazer o funcionamento da Umbanda de uma maneira organizada, de uma maneira regrada, que vai ter disciplina, que vai ter comprometimento, e por isso é trazido nessa forma de milícia espiritual. Algumas vertentes, né, vão entender que a gente precisa estar humanizando mais a Umbanda e retirando essas terminologias embranquecidas para ir africanizando cada vez mais, indigenando cada vez mais a Umbanda, para que ela volte às suas raízes, para que ela volte às suas matrizes, né? Então, isso é um tema de muito debate da Umbanda, sobre essa necessidade de enegrecer, né, e tirar essa branquitude que foi corrompendo a religiosidade da Umbanda ao longo dos anos. A Umbanda ela vai acreditar em orixás, né? Ela vai ter o culto a 7 orixás principais. Então, algumas vertentes, por conta desse embranquecimento, algumas vertentes vão acreditar que as 7 linhas de Umbanda são os 7 orixás principais, que a Umbanda acredita que são os mais importantes, que seriam, em primeiro lugar, o orixá Oxalá como pai maior de todos. Em seguida, vai todos os outros orixás, são 3 masculinos e 3 femininos, que seria as femininas Oxum, Iemanjá e Ansã, e os masculinos Oxóssi, Ogum e Xangô. Então, Oxalá como pai maior, 3 orixás femininas principais e 3 masculinos principais, trazendo um equilíbrio.
que é conhecido isso como as 7 linhas de Umbanda. Porém, existem outras vertentes que vão dizer que são 7 linhas de trabalho. Então, as 7 linhas de trabalho na Umbanda, que são conhecidas como as 7 linhas sagradas da Umbanda, seria Oxalá, ainda como Pai Maior. E aí temos Ogum, Oxóssi e Xangô, que são as linhas de caboclos. A linha das caboclas d'água, que seria chamada a linha que vai trazer Yansan, Oxum, Iemanjá e outras caboclas ondinas, sereias, iaras e outras caboclas encantadas da água. E aí vamos ter Iori, que são os erês, os cosminhos, e Orimã, que são os pretos velhos. Então seriam essas as 7 linhas sagradas da Umbanda. Iori e Orimã, caboclas d'água, Ogum, Oxóssi, Xangô e Oxalá como Pai Maior. Seriam as 7 linhas de Umbanda. Então essas duas vertentes são as formas de interpretação da Umbanda. E aí temos a nomenclatura do trabalho de Umbanda, do ritual que é realizado na Umbanda, é chamado de gira, e na gira ocorrem as incorporações desses espíritos que a gente comenta como espíritos relacionados à história do Brasil. Uma coisa importante que também vem trazendo uma necessidade de um grande debate é a questão de que as entidades, da forma que foi categorizada, que foi configurada a Umbanda a partir de Zélio de Moraes, elas vão ser divididas em linha de direita, linha de esquerda e linha neutra. Então, as linhas de direita, como se por acaso a ideia de direita fosse o certo, o correto, o puro, o branco, o bom, está à direita. Também vem da vertente católica de que sentado à direita de Deus Pai. Então, a ideia de que do lado direito tudo é o certo, politicamente, como se a direita fosse melhor do que a esquerda. E as linhas de esquerda são colocadas como subversivas, como reativas, como se a esquerda fosse ruim, como se a esquerda fosse errada. E aí, as linhas neutras, que são as que não pendem para nenhum lado. E aí, como foi que se categorizou? Linhas brancas, né? As linhas brancas, as linhas pretas, as linhas negras e as linhas de centro. Isso acaba trazendo um viés muito político para dentro da Umbanda. Isso vem sendo discutido largamente. Então, as linhas que são consideradas linhas de direita ou linhas brancas são as linhas de pretos velhos, caboclos, erês, povos d'água, né, as caboclas d'água, que são essas entidades que vão trabalhar mais na pureza, na caridade, na cura, no benzimento. E aí as linhas que são consideradas linhas de esquerda, que são consideradas linhas negras, da magia negra, são as linhas que envolvem os Exus, as pombagiras, os Exus mirins, e essas linhas são consideradas subversivas, que trabalham com energias mais profundas, energias que envolvem vícios, que envolvem perigos, envolvem o crime, e por conta disso são consideradas linhas do mal, linhas ruins. Então a gente precisa urgentemente da desconstrução desse entendimento. E as linhas neutras, que são as linhas históricas que passam por dentro da Umbanda, como as linhas de boiadeiro, de ciganos, de marinheiros, de baianos, de malandros cariocas, são consideradas linhas neutras porque não pendem nem para o bem nem para o mal, e por conta disso são chamadas de linhas neutras. Então é, de fato, uma desconstrução a ser feita com urgência na Umbanda, a ideia de linha branca e linha preta como linha de direita e linha de esquerda. Então são coisas que a gente precisa urgentemente desconstruir. Quais são esses entendimentos também na Umbanda em forma de simbologia? As 7 linhas seriam fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. A linha da fé envolve o orixá Oxalá. A linha do amor, o orixá Oxum. A linha do conhecimento, o orixá Oxóssi. A linha da justiça, o orixá Xangô. A linha da lei, o orixá Ogum. A linha da evolução, o orixá Obaluaê. E a linha da geração, o orixá Iemanjá. Então, isso também é uma forma de entender a simbologia da Umbanda, né? E o que é utilizado simbolicamente no que a gente falou antes, lá nas outras religiões,
sobre o ponto riscado. A musicalidade da Umbanda é chamada de curimba, né? Então, o momento onde se canta e se fazem louvações na Umbanda é chamado de curimba. E é realizado por atabaques. Esses atabaques, podem ser substituídos por tumbadoras, né? Mas ainda mantém a percussão do tambor. E esses atabaques são acompanhados também de agogô e de ganzá, que é um chocalho, podendo ser utilizado também o pandeiro. É mais raro, mas pode ser utilizado o pandeiro. E a curimba, o responsável por cantar, é chamado de samba. A pessoa que faz os cantos, né, as louvações, as entoações, as invocações, se chama samba. E o que ele canta durante a gira, que é o nome do trabalho, ao lado da curimba, é chamado de ponto cantado. Então, nós temos a simbologia desenhada, a magia escrita, através de símbolos, que é o ponto riscado, e a simbologia cantada, que é a invocação através do ponto cantado. E a pessoa que faz o canto, a louvação, ela é chamada de samba. Pode ser homem ou mulher. As músicas dentro da Umbanda são chamadas de cantigas. E acaba também se estendendo para outras religiosidades esse nome cantiga. Então é isso, gente, que eu tinha para apresentar para vocês. Aí a gente vai ter também aqui o culto a Baba Egum, que é uma religião que ela é hoje considerada afrodiaspórica, porque ela é uma religião pura africana. Ela é cultuada muito especificamente na ilha de Itaparica, na Bahia. É uma tradição de constituição totalmente iorubá, que é o culto a ancestrais, né, aos nossos ancestrais falecidos. Então, é um culto muito específico, realizado, a estrutura interna é do Ileaô, que é a casa do segredo, que é onde acontece o ritual. O sacerdote é chamado de Ogê, e a sacerdotisa ou o sacerdote que tem responsabilidade pelas tarefas internas é chamado de Iá-Agã ou Babá-Agã. E aí acontece a saída do Baba Egum, que é esse ancestral incorporado, que vai fazer danças circulares, enquanto isso vai haver louvações, podem acontecer encontros de casas. Então é um culto muito restrito, né? Poucas pessoas são convidadas a assistir ou a se consultar, só realmente as pessoas envolvidas que vão participar. Essa comentária que vocês estão vendo do Baba Egum, ela é muito característica de tecidos coloridos, franjas, renda, bordado, que ela é confeccionada especificamente de uma forma litúrgica, né? Ela é confeccionada com segredo. O culto de Baba Egum ele é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural imaterial de matriz africana, porque a origem é de Nigéria e Benin, e esse reconhecimento fortalece o valor do culto de Baba Egum no Brasil, porém é muito pouca informação esse culto justamente por ele ser muito restrito. E outra religiosidade que já vem se espalhando no Brasil, mas uma religiosidade puramente africana, religião tradicional iorubá, que também é chamada ou de Ifá ou de Ixexé-Labá, né? O Ixexé significa, a palavra Ixexé significa ancestralidade, tradição. A forma própria de falar é Issessé, né? Que é muito, na nasalidade da linguagem iorubá. O que é prezado pelo Ixexé-Labá? Inclusive a palavra Labá remete à origem, né? É o fundamento. Então, seria ancestralidade, tradição com fundamento. O nome da religião tradicional iorubá, ela vem da Nigéria, diáspora da Nigéria, e ela é uma religião que ela chega ao Brasil para trazer um pouco de purismo quanto ao culto estritamente africano, porque quando vem para o povo brasileiro, a cultura de matriz africana ela vai se mesclando com a cultura brasileira, onde nasce o candomblé, onde nasce a Umbanda, e todas essas outras religiões que a gente acabou de contar. Então, não existe nada de um purismo africano. E aí, diversas pessoas vão até a África buscar mais fundamentos, buscar mais informações, e aí trazem o Ixexé-Labá, que é essa religião tradicional iorubá, que vai ter princípios no orixá, né, como força da natureza e energia primordial,
no Ifá como um sistema divinatório. Então, o Ifá ele é consultado para absolutamente tudo dentro do Xexelabá, e ele é um corpus filosófico, ele vai trazer a filosofia de vida para os seus adeptos. Vai tratar de Ebeorum, que são as sociedades espirituais da qual nós fazemos parte e para a qual nos voltar quando ocorrer o nosso desencarne. Vai tratar de Orum como uma dimensão espiritual, para onde todos vão, existem vários Oruns. E vai tratar do Aie, né, que é o plano material onde nós vivemos em desenvolver e onde nós estamos passando por essa encarnação. E a estrutura religiosa, ela é de Babalaô e Anifá, que são os sacerdotes, ou é Babalaô ou Ianifá. Vem Babalorixá e Ialorixá, que são guardiões de Orixá, de uma forma de entendimento diferente do que é nas culturas afro-brasileiras. E o Ologum, que é uma pessoa que é detentor do saber das ervas, dos banhos, da cura, chamado de Ologum. E o Orixá, que é o filho de Orixá, é a pessoa iniciada no Ixexabá. Então, a gente também não vai ter muita informação do Ixexabá, ele vem, ao longo aí dos anos, ele vem se desenvolvendo, ele vem acontecendo aí no Brasil, diversos sacerdotes vêm trazendo o Ixexelabá, e ele vai se tornando cada vez mais popular. Ele é uma forma de culto africano mais individual, então ele vai sair desse entendimento filosófico do Ubuntu, do fazer coletivo, e aí vai trazer um pouco mais dessa individualidade da cultura africana. Por isso ele ainda sofre um pouco de preconceito para se estabelecer no Brasil, porém cada vez ele vai se fortalecendo mais, vai ficando mais importante a religião de mais e mais adeptos, né? Uma religião puramente africana que vai trazer as práticas puramente africanas. E aí, para terminar, eu quero falar para vocês sobre algo que é muito importante, que é o setorial de crescimento das regiões de matriz africana, mas ele está estabelecido em Curitiba e ele vai fornecer subsídio, ele vai fornecer suporte para todos os terreiros e todas as religiosidades de matriz africana de Curitiba e região metropolitana. Então, ele não vai englobar, por exemplo, o litoral, né? Porém, ele vai realizar, só para a gente concluir mesmo, para encerrar a aula de hoje, a ideia do setorial de povos de terreiro, ela é uma ideia a ser adaptada em todas as regiões, e eu espero ter contribuição para que a gente possa criar um setorial de povos de comunidades tradicionais de terreiro aqui no litoral. Espero contar com a ajuda de todos, né? Porque se trata de uma articulação de políticas públicas voltadas a nós, povos de terreiro. Então, é muito importante que a gente mantenha a articulação, mantenha a nossa noção de povos de terreiro, e é que a gente não tenha mais vergonha nem medo de se assumir como povos de terreiro, e que a gente possa cada vez mais se fortalecer e também ajudar para que todos os povos de terreiro consigam se constituir enquanto pontos de cultura, para que a cultura viva, a política nacional cultura viva, comece a enxergar os povos de terreiro e todo o fazer cultural, todos os saberes ancestrais que nascem dos povos de terreiro. Então é isso que eu tinha de contribuição. Espero que todos tenham gostado muito. Espero que tenha sido rico em informação, em conhecimento. Esperamos poder realizar mais oportunidades como essa, trazer aqui através do YouTube, do Instituto Afrocultural Axé Flor de Ouro, e que a gente continue os nossos estudos, também levando conhecimento, levando mais informação sobre a nossa cultura. Tanto para nós, aqui do Axé Flor de Ouro, os membros do nosso terreiro, quanto para todo mundo que tiver interesse em conhecer um pouco sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa cultura. Espero que todos tenham curtido bastante, eu curti muito, fico muito feliz em entregar hoje. Hoje a gente encerra a última ação do projeto Homo Deitans,
Ele é um projeto da coordenação da Suelen Inoue, né? Su está aí presente, aí assistindo. Ela é coordenadora do projeto Homo Dei Itans, ela foi idealizadora de trazer os Itans como forma de conhecimento da nossa cultura, da nossa religião. E o Itan, ele, enquanto lenda, ele ativa e desperta o imaginário da criança. E por conta disso, eu achei importante trazer esse conhecimento para ser voltado para nós adultos, né? Já que o Homo Dei Itans, ele foi voltado para a criança, então a gente também precisa preparar o adulto para que ele possa levar conhecimento para a criança. E é isso que eu queria dizer, gente. Espero que realmente tenha sido muito legal. Para mim foi muito legal fazer tudo isso. Agradeço imensamente ao Rafa, a Edilisa, que nos ajudaram, que estão aí comigo aí nessa jornada, praticamente desde o início, e principalmente agora com as gravações aí do webinar. Agradeço a toda a equipe do Omodê, inclusive as pessoas que acabaram abandonando o projeto na metade e que a gente teve que substituir, mas principalmente as pessoas que abraçaram o projeto na metade e assumiram a bronca, como, por exemplo, a Eked Nico, a Nica, o Pai Júnior, que assumiram o papel, mesmo ganhando muito pouquinho no finalzinho do projeto, eles encararam essa bronca com a gente. O voluntariado também é importante para projetos culturais, para que a gente mantenha a nossa cultura viva. E estou muito feliz de encerrar hoje o projeto Homo Dei Itans. Quero contar para vocês que as gravações do webinar vão estar disponíveis no YouTube do Instituto Afrocultural Axé Flor de Ouro. Acredito que no máximo até segunda-feira. E na segunda-feira é o lançamento dos vídeos que foram gravados com os Itans que a gente levou para a escola. A gente levou para as oficinas dos Itans, e esses Itans foram gravados em vídeo como contrapartida social do projeto e vão estar disponíveis pelo YouTube a partir de segunda-feira. Eles já estão prontos, eles têm tradução simultânea de Libras, então eles estão muito fofinhos. Eu conto as histórias, né? Eu sou a griot contadora dos Itans, e aí tivemos a participação de várias pessoas que eu acabei de citar, na manipulação dos fantoches, né, dos bonecos que foram realizados nas oficinas, e é um projeto que a gente ficou muito feliz em realizar, e a gente está muito feliz de encerrar ele com alegria, né? A gente teve aí, ao longo do trajeto, né, da trajetória do projeto, a gente teve alguns percalços, mas a gente encerra ele muito feliz. É um projeto que, como ele vai ficar gravado no YouTube, ele vai ter história para contar até para as próximas gerações. Esperamos poder dar continuidade numa fase 2, né, numa segunda edição do projeto. Então, vamos construindo cultura viva. Um beijo para todos, um abraço. Oxum nos abençoe a todos, Orixá abençoe a cada um. Obrigado pela participação, obrigado a cada um que ainda vai assistir a gravação. E estejam todos bem. Espero que estejam felizes como eu estou em encerrar esse projeto. Muito axé para todos vocês.